A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 13 da classe juvenis, a última lição deste trimestre de 2025. E tem como título, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. O texto principal encontra-se em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Esta palavra é a parte aqui principal, que será de subsídio para a lição de hoje, mas também temos a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Portanto, realize também essa leitura juntamente com os seus alunos de maneira alternada, é muito bom, é interessante que aí você já incentiva a participação de todos os alunos durante a aula. Temos 3 objetivos. O primeiro é destacar o bom testemunho de Timóteo na sua juventude. O segundo, abordar a participação de Timóteo no cumprimento de sua vocação. E, por último, reafirmar que o Senhor escolhe, capacita e usa os jovens. Esta é uma lição muito importante, muito boa para fazer o fechamento do terceiro trimestre de 2025, porque traz o entendimento de que todo jovem pode ser usado de uma forma poderosa. Aliás, nós estudamos em todo o trimestre sobre isso, que jovens, aqui falamos de bons exemplos, até falamos também de maus exemplos de jovens que se perderam na caminhada cristã, mas mais foram os exemplos. O importante é que Deus usa os nossos jovens de uma forma maravilhosa, desde que eles se proponham a isso, desde que abram o seu coração, tenha o desejo por aquilo que é bom, por aquilo que é sagrado, vivendo uma vida de santidade. Deus vai usar cada um dos seus alunos, cada um dos jovens em sala de aula, não somente em sala de aula, mas na vivência, em suas vidas, no seu caminhar. Deus estará com eles, usando-os de forma poderosa. Isto é um fato, é uma verdade. Você pode, antes de iniciar a aula, falar sobre Timóteo, sobre o impacto, sobre como Timóteo foi conhecido por ser temente ao Senhor, e então abra um debate com os seus alunos, lembrando que Timóteo ele era filho de uma mãe cristã e também uma avó que era cristã. Pergunte aos seus alunos se ali na sua sala, se existe jovens ali que os pais são cristãos, e se isso fez alguma diferença para que eles seguissem, e também fale também com aqueles que não possuem, de maneira que acreditam estar impactando seus familiares não crentes. Isso é importante, isso é maravilhoso também, já incentivar, fazer com que eles reflitam sobre o que será ensinado. O tópico de número 1 pergunta: quem é Timóteo? Timóteo é um jovem líder, jovem e líder, aqui 2 adjetivos importantíssimos aqui. Ele era então uma fase muito boa para trabalhar na obra do Senhor, na qual tendo força poderá exercer mais. Então Timóteo se dispôs, e assim foi, e ele já sendo jovem foi líder na igreja ali primitiva, logo no início. Então havia ali um jovem dedicado à obra do Senhor, e então a Bíblia diz que ele era filho de uma judia convertida a Cristo, sua mãe chamada Eunice, e seu pai era um gentil grego. Isso está em Atos 16:1. Sua mãe e sua avó chamava Lloyd, em algumas traduções diz se chamar Lois, não importa, o importante é que era uma serva do Senhor, e fica bem claro. Então Timóteo foi ensinado no conhecimento da verdade. Os seus pais certamente o ensinaram a andar na luz do Senhor, e por isso, desde cedo, sendo ensinado, pôde colher frutos na sua vida, e também gerando frutos para que as pessoas também viessem ao caminho de Jesus. Isso é importante aos pais, importante também que os nossos alunos tenham esse entendimento, porque eles serão pais também que devem ensinar os filhos no caminho do Senhor, se eles quiserem que esses filhos sejam abençoados. Então devem ensinar, devem fazer que eles prosperem no caminho do Senhor. E aqui temos então exemplos de fé verdadeira, que desde a sua infância ele aprendeu as Escrituras. 2 epístolas do apóstolo Paulo no Novo Testamento foram direcionadas a Timóteo. 2 epístolas, quando Timóteo estava liderando a igreja, Paulo tinha um amor especial por esse irmão, por sua dedicação, o seu amor que ele demonstrava com a obra do Senhor, e Paulo sempre lembrava deste jovem Timóteo, ainda na sua juventude. E ele se mostrava ser diferente, ele era um jovem diferente, ele sempre pareceu querer algo especial, ele sempre se dedicou a fazer algo especial para Deus, portanto ele foi grandemente abençoado. Então, para que os nossos alunos também possam ser abençoados, possam dar frutos na presença de Deus, eles precisam se dedicar ao máximo,
buscar fazer o melhor para ele, ler a Bíblia, estudar, meditar, jejuar, participar dos cultos, dedicar sua vida ao Senhor, e com certeza no momento certo Deus fará obras maravilhosas através da vida dos nossos jovens. Que eles se movam para isso, que eles entendam isso através de todo o trimestre e também desta aula, e que eles tenham esse entendimento de que Deus quer usá-los, que eles não são apenas o futuro da igreja, eles já são a realidade, já estão atuando nos dias de hoje. O tópico 2, diferente dos iguais. 2.1, um bom testemunho. A reputação do jovem Timóteo já havia ultrapassado fronteiras. Ele era bastante conhecido por causa da sua dedicação, por causa do seu amor à palavra de Deus. Não há necessidade de saber exatamente o que Timóteo fazia, não importa. O importante é relatar que, mesmo sendo tão novo, ele se destacava entre os mais velhos e experientes. Desde a sua juventude, ele se dedicava ao Senhor e não tinha como ter outro resultado a não ser colher frutos deste amor, desta dedicação. Quem planta, colhe. Quem planta algo bom, colherá algo bom, desde que permaneça firme. Você pode plantar algo, e se a pessoa planta algo, na verdade, a pessoa planta algo bom, mas não permanece fiel, ela não vai colher esses frutos na obra do Senhor posteriormente. É necessário que esteja no caminho para colher. Poucas coisas são tão valiosas como um bom testemunho, não é verdade? Um bom testemunho é algo que nós ficamos felizes. Todos que dão bom testemunho ao ouvirem falar de si, e aí não por vanglória, não, a honra e a glória é para o Senhor, mas é bom que as pessoas falem melhor, que as pessoas falem de nós de uma forma boa do que de uma forma má. Quem é que não vai se alegrar quando nós, sabendo que estamos dando o exemplo, amando ao Senhor, sabendo que estamos dando o exemplo, nós ficamos felizes com isso, porque entendemos que estamos agradando ao Pai. E a verdade é que a honra e a glória é para Ele, tudo é para o nosso Deus, e esta é a nossa felicidade. Um bom testemunho não se estabelece com base no que pregamos e cantamos, mas principalmente com base na maneira como vivemos. Isso é importantíssimo para nós. O bom testemunho, ele é importante, a forma que pregamos, ou que louvamos, o que realizamos na casa do Senhor ou na nossa vida, não é não é isso que vai estabelecer o bom testemunho, não, é as nossas atitudes nos momentos que seremos provados, nos momentos de angústias, momentos que seremos afrontados, momento que nós poderemos ficar irados e nesse momento não darmos lugar à fúria. Então haverá os testes. E o cristão, ele precisará passar por eles. E desta forma as pessoas conhecerão que Deus é na vida de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos jovens. Eu falo irmãos porque todos nós somos servos do Senhor. E isto aplica-se principalmente aqui, levando em conta aqui a nossa juventude, juvenis, mas também na vida de qualquer um, adulto, jovem, todos eles devem ser fiéis ao Senhor de uma maneira que agrade ao Pai. Que os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22, possam florescer nesses momentos. Que quando a pessoa, por exemplo, for afrontada, e sendo afrontada de uma forma injusta, ela seja benevolente, que é um dos frutos do Espírito, e não permita que o mal, que a ira tome conta do seu ser, que exista o domínio próprio ali naquele momento, que também é um dos frutos do Espírito, que exista ali, que ele se controle e que peça ao Senhor, que peça ao Espírito Santo a melhor solução para aquela situação. Este é um verdadeiro servo do Senhor. Meus irmãos, eu só quero falar para você que deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também com outras pessoas para que conheçam a palavra de Deus. Se não te custar nada, faça isso e nos ajuda muito. Isso é uma bênção quando você ajuda aí compartilhando, deixando seu like, comentando. Nós ficamos muito felizes também de saber que os nossos irmãos estão apoiando este trabalho e é bênção para o Senhor. 3. Não despreze. 3.1. Não despreze a sua mocidade. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. Ele começou a exercer o ministério na juventude. Ele se dedicou ao Senhor, isso nós já estudamos. É bem provável que ele tenha enfrentado oposições, pessoas que levantaram dúvidas a respeito dele mesmo, a respeito da capacidade dele com a tão pouca idade assumir responsabilidades. Certamente houveram ali dúvidas que foram levantadas, questionamentos realizados. Pessoas que se opunham, que se opuseram ali ao trabalho de Timóteo. Mas certo é que aquele que foi chamado por Deus, a obra vai ser realizada. Algo vai acontecer na vida daquela pessoa e Deus com certeza honrará o seu servo, a sua serva.
O nosso Deus é maravilhoso, Ele sabe o que é melhor para nós e isto acontecerá no momento certo. É importante também que o jovem entenda que as coisas, que as bênçãos, que a provisão, a providência do Senhor, ela vem na hora certa e não no momento que nós queremos. Não é no nosso momento, é no momento que Deus já entendeu que isso será bênção para nós. Às vezes Deus pode, nós pedimos algo naquele momento, queremos naquele momento, mas pode ser que não seja bênção para nós, porque talvez nós não possamos ainda suportar, lidar com a bênção ainda. Mas o Senhor prepara tudo para que quando a bênção vier, nós tenhamos suporte, nós tenhamos força, experiência para suportar a bênção também e assim abençoar outras pessoas, tudo no tempo certo, tudo com o seu devido entendimento. Este é o trabalhar do nosso Deus na vida dos nossos juvenis. A vocação ministerial não nos isenta dos desafios e cabe a nós lutar para que nada nos leve a desprezar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nada, né? Nada poderá impedir quando Deus já determinou. Quando o nosso Deus determinou, acontecerá. Se o Senhor colocou um projeto na vida de cada um dos nossos alunos, esse projeto e esse jovem permanecendo, né? Lógico que Deus tem bênçãos para nos dar, mas elas são condicionadas, logicamente, à nossa obediência. As promessas são feitas a todos, né? As promessas do Senhor de que seremos abençoados é para todos. A forma, se você vai pregar, se você vai testemunhar, orar, se você vai cantar, louvar, aí Deus revelará também de acordo com a sua vontade e necessidade da igreja, dos irmãos, das pessoas, da sua cidade, da sua região, das pessoas no trabalho. Isso é o fator determinante, não é esse. A bênção, ela é nós devemos entender que a bênção é algo especial que o Senhor preparou para nós. O que será, nós não sabemos. Certo é que a bênção é para todos, né? Às vezes os jovens se preocupam muito com a bênção, com a forma que ele poderá contribuir no trabalhar, né, na obra do Senhor, mas certo é que ele será abençoado. Agora, a forma, né? Então eles precisam entender. E quando Deus ele chama todos sabendo que cada um é especial nas suas mãos e Deus também tem projeto especial para a vida de cada um. 3.2, não despreze o dom que há em ti. Existem coisas que as pessoas podem desprezar em nós, como a nossa juventude, né? Com certeza, os nossos alunos, aqueles que têm o desejo de fazer algo para o Senhor, poderá ser que eles já tenham enfrentado isso, de ser desprezado, por querer fazer a obra, por se dedicar, por ter interesse, e às vezes por não ter experiência, acaba sendo menosprezado. Isso acontece muito, é do ser humano fazer isso, né? Nós também não precisamos nos entristecer de uma forma que ficar triste, entristecido, com raiva de quem nos desprezou. Isso acontece, o ser humano é assim, o ser humano é falho. Certo é que não deveria acontecer dessa forma, mas quem é que não errou, né? Quem é que não erra? Então nós devemos persistir. Muitas pessoas, ao passar por esse tipo de situação, desistem da caminhada cristã, desistem do propósito que Deus já colocou para realizar na vida deles. Então é preciso ter maturidade, é preciso ter tranquilidade diante dessa situação. Sempre reforce para os seus alunos que quando acontecer algo assim, que eles persistam. Continua, não importa com o que as pessoas estiverem falando, prossiga para o alvo, porque com certeza o interesse deles, a alegria deles de fazer algo para o Senhor, com certeza alegra também o coração de Deus, e Deus com certeza está vendo e abençoará no momento certo. Mas, quando o assunto é o dom que há em nós, ninguém além de nós mesmos tem o poder de desprezá-lo. Se Deus prometeu, isto acontecerá. Ou seja, aqui a lição também está falando que só depende de nós. Para não acontecer na nossa vida é só se nós não quisermos, só se nós desprezarmos isto. Quando as pessoas nos desprezam, não é impedimento para que nós possamos alcançar a bênção. O impedimento é quando eu desisto, quando os nossos alunos, quando o crente desiste de ir adiante. Este é o impedimento. É a própria mente, é o próprio coração da pessoa que não está movido ainda, né? Não está devolvido a tornar a caminhada, a continuar na caminhada até chegar ao momento certo da bênção. Então, só a pessoa mesmo para poder impedir, né? Lógico que tendo a vontade de Deus a vontade de Deus já sendo demonstrada através de nossas vidas, agora basta nós prosseguirmos. Glória a Deus pela vida do jovem Timóteo, que seguiu conselhos do apóstolo Paulo e não desprezou a sua mocidade, e muito menos o dom que havia em sua vida. Ele não desprezou, não se importou com os desafios, às vezes até mesmo com as pessoas que se colocaram contra,
mesmo assim ele prosseguiu e foi grandemente abençoado. Ele se tornou um exemplo de obreiro e um grande evangelista, sendo um dos líderes da igreja primitiva, da primeira ali das irmãos, do primeiro ajuntamento. Timóteo foi um grande líder porque ele perseverou. 3.3, não despreze a sua liderança. Dificilmente alguém que tenha dificuldades de submissão e de honra à autoridade será capaz de se tornar uma boa referência quando o assunto é liderança. Timóteo era submisso e era obediente. Ele não desprezava a sua liderança, ele respeitava. O líder falava, chega no horário, ele chegava. O líder falava, não fale coisas assim, porque poderá entristecer, fale dessa forma, vá com sabedoria. Ele obedecia. Vá até tal lugar e pregue ali a palavra. Ele ia. Ele era obediente. Ele não era insubmisso. Ele não discutia com os seus líderes. Os juvenis precisam ser obedientes à sua liderança, porque Deus instituiu. Foi Deus que instituiu. Por mais que sejamos, todos nós somos falhos, inclusive os líderes, que Deus levantou para guiar o rebanho. Tem as suas falhas, mas eles também têm em si algo especial, que é o desejo de fazer a obra do Senhor com amor, cuidando das ovelhas. Mas nessa caminhada eles falharão. Então, diante, muitas das vezes, de falhas, os jovens muitas das vezes se mostram insubmissos, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas não pode ser dessa forma. Deve haver consideração e amor pelo seu líder. Então é importante que assim seja. Quem Deus procura? Quem é que Deus procura? É necessário que após esse tempo você comece a dissociar o ser usado por Deus com a idade. Então, aqui é importante. Quem é que Deus está procurando? Deus está procurando a todos que estiverem com o coração aberto, com o desejo de realizar a sua obra, com o desejo de fazer a sua vontade. É importante que os nossos alunos tirem da mente de que precisam chegar a uma certa idade para serem abençoados, para realizarem algo, para cumprirem um propósito que Deus colocou. Não. Deus quer agir através da vida deles hoje. Quantos jovens não estão louvando ao Senhor, pregando, participando, liderando grupos de louvores, dando aula em escola bíblica dominical? Quantos jovens não têm se dedicado a ouvir a palavra do Senhor, a entender, a buscar, a estudar? São muitos. Eu conheço muitos jovens que têm o desejo. Eles têm as suas lutas de jovens? Sim, tem, mas o desejo fará com que eles persistam. Estar engajado na obra do Senhor fará com que eles vençam as tribulações, vençam as lutas e cheguem ao ponto de fazerem a obra do Senhor cada vez mais com amor e dedicação. A escolha é sua. Você pode permanecer fiel diante das desventuras e alcançar cargos elevados para abençoar o povo de Deus. A escolha é dos nossos alunos. Portanto, não há impedimento para que o jovem alcance a bênção do Senhor. Você pode ser como Josué, ou como José, ou como Miriam, como que diz, a lição. Você pode se revestir de coragem, ousadia, como Miriam teve quando foi salvar o seu irmão. Quando José abençoou o povo de Deus, mesmo sendo jovem, ele abençoou o povo do Senhor. Você tem a possibilidade de levar uma causa impossível diante de Deus e atrair o favor do Criador, como as filhas de Zelofeade, que nós estudamos, ou também lembrar do valor do discipulado que Josué, ele se assentou aos pés de um líder para ouvir a palavra de Deus. Ele ouvia Moisés ensinava e ele ouvia com amor e Deus o abençoou. Josué foi um vencedor, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande líder para o povo de Israel por causa do seu discipulado, por causa de ouvir a voz do Senhor, ter o interesse. Os nossos alunos também podem ser como Moisés, que preparou sucessores, no caso de Josué mesmo. Os nossos alunos também podem se mover mediante o entendimento do seu chamado e vocação, como fez Samuel. Deus chamou a Samuel, Deus chamou de uma forma maravilhosa e ele foi. Deus chama a todos. Aí está o diferencial. Aceitar o seu chamado. Que os nossos alunos possam aceitar o chamado. Também tem a oportunidade de considerar o princípio da lealdade. Estamos falando de quem? Jonatas. Jonatas foi leal a Davi. Jonatas, interessante, que também foi leal a seu pai. Mesmo seu pai em meio ali ao pecado, estando errado, seu pai saiu à peleja. E Jonatas não abandonou seu pai na peleja. Ele foi junto e acabou também morrendo juntamente com seu pai. E nisso ele era leal. A lealdade de Jonatas era algo interessante. E isso, o servo do Senhor precisa ter isso na sua vida. Se tiver senso de propósito e souber agir na hora certa, como Esther. Então, interessante, Esther agiu no momento certo. Deus deu a direção a ela. Ou também pregar como Timóteo. Pregar a palavra, mas também pregar como exemplo, como Timóteo foi. Entretanto, livre-arbítrio é uma verdade para todos.
Você tem a escolha. Os nossos alunos, né, têm a escolha. Eles poderão escolher também tropeçar como Sansão. Eles poderão se render a sentimentos negativos como Absalão. Poderão se entregar parcialmente como o jovem rico. E assim, no fim, não ter nada de proveito para apresentar ao Senhor, porque para nos apresentarmos ao Senhor, precisamos nos doar de corpo, alma e espírito, de todo o coração, para fazer a vontade do Senhor. Portanto, lembre aos seus alunos, foram muitos exemplos que nós estudamos, né? É importante também que o professor, antes de iniciar a aula, relembre cada aula, cada ponto de cada lição, ponto importante para que os nossos alunos também captem de uma forma melhor o conteúdo. No fim, o contexto, as pessoas, o passado, o presente, nada poderá ser usado para justificar a sua decisão. Nada poderá impedir você de avançar, poderá impedir, né, os nossos alunos de fazerem a vontade do Senhor, de realizarem uma obra maravilhosa, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, e que Deus também abençoe poderosamente o professor, a professora, todos os irmãos, em nome de Jesus, e assim possamos viver esta maravilhosa graça que o Senhor nos deu. Vamos aqui para a dinâmica, para realizarmos em sala de aula. Dinâmica, exemplo de Timóteo. O objetivo é mostrar que, como Timóteo, cada um pode ser exemplo para outros, mesmo sendo jovem. O versículo está em 1 Timóteo 4,12, que será a base aí para a dinâmica. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis. Materiais, apenas papel e caneta, ou pode ser feito na conversa. É uma dinâmica bem simples, mas muito reflexiva, passo a passo. Então, pergunta inicial, peço que cada participante responda rapidamente. Em que área de sua vida você gostaria de ser exemplo como Timóteo? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé ou na pureza? Então, agora é hora de compartilhar. Os jovens, feita a pergunta, os jovens poderão escreva na folha, né? É bom que aí já incentiva a participação, dá aquela despertada nos alunos, se movimenta ali em sala de aula, porque já ficaram um tempo bom, né, ouvindo, acredito, né, que às vezes, isso depende muito do professor, da dinâmica que ele utiliza em sala de aula, mas é bom que o aluno expresse ali também de uma forma, escrevendo, então, e eles, por exemplo, se um escreve, quero ser exemplo na fé, quero ser exemplo no amor, e aí ele vai compartilhar, e de que forma poderá fazer isso, e em que ponto poderá melhorar para fazer a obra do Senhor. Aplicação, explica que Timóteo foi jovem, mas se tornou modelo porque viveu esses valores. Assim também, cada um pode escolher diariamente ser exemplo. Conclua orando, pedindo ao Senhor que ajude os alunos a viverem como Timóteo, sendo referência para os que estão à sua volta. É uma dinâmica simples, mas muito profunda e fará com que eles guardem isto em seus corações e possam viver. É maravilhoso, né? Viver a vontade do Senhor. Eu oro ao Senhor que abençoe a sua vida, meu amado professor, amados alunos, todos que acompanham esta aula, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa fazer algo especial, sempre nos movendo a realizar a vontade do Senhor, e isto é maravilhoso. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima aula, meus irmãos.